Olá, uma ótima tarde a você. Começamos mais uma edição do Agricultura BR, a segunda desta quinta-feira, ao vivo para todo o Brasil, aqui pelo canal do Boi, pela internet e também pela TV Imaculada Conceição. E nesta edição do Agricultura BR você vai ver. Lembra daquele tema que eu tratava aqui nas últimas semanas a respeito dos levantamentos em torno de abates de suíno ou rifle sanitário lá na China, necessário por conta da peste suína africana? Hoje você vai ter uma entrevista que vai comentar a respeito do que isso pode impactar no Brasil em relação à exportação de carne suína, de frango, bovina e também em relação às exportações de soja e processamento de soja e milho no Brasil. Você vai conferir também no dia de hoje as informações do relatório de exportações, de vendas e exportações do Departamento de Agricultura norte-americano, apresentado hoje um pouco mais cedo. O Agricultura BR vai destacar também durante esta edição aquilo que vai acontecendo com o mercado físico nacional. É o que você confere a partir de agora. E olha, há alguns programas atrás, na semana passada, eu destacava a questão do banco holandês, Rabobank, é o maior banco cooperativo agrícola do mundo, e ele trazia um estudo muito importante. Se há um mês e meio o Rabobank, em palestra, através de seus representantes na China, dizia que a China teria que importar muita carne suína para conseguir suprir as necessidades de consumo interno, o Rabobank, em relatório, há uma semana, ele trouxe dados ainda mais impactantes. E esses dados, primeiro, eles trazem a seguinte questão: há muito mais focos de peste suína africana na China do que aquilo que o governo daquele país informa. Um outro fator é que os abates ou mortes de suínos na China chegariam entre 150 milhões na mínima até 200 milhões de cabeças na máxima, o que colocaria ali pelo menos metade do rebanho chinês de suínos em risco, deixaria de existir nesse cenário. A produção de carne suína recuaria de 52 milhões de toneladas para 38 milhões de toneladas. Bom, desde então eu trazia essas informações e desde então a gente tem buscado entrevistas que traga cenários que possam ser desenhados aqui no Agricultura BR e como que o Brasil pode ajudar a China a ter consumo de carne, precisa consumir, e se beneficiar nas suas cadeias produtivas. Um dos pontos de vista que foram colocados foi do Francisco Turra, da ABPA, que disse que o Brasil precisa ter a habilitação de plantas frigoríficas fora do estado de Santa Catarina para conseguir exportar mais carne suína. Um outro ponto é em relação à embaixada chinesa aqui no Brasil, já disse que é muito provável que o governo chinês agora, na próxima visita em maio da ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa, vá habilitar plantas frigoríficas de carne suína, de frango e bovina também. Não tem como você suprir toda essa falta de carne suína só com carne suína, vai ter que comprar carne de outros tipos também. E também trouxemos aqui outros pontos de vista. Agora, você vai acompanhar uma entrevista que o jornalista Walter Puga Jr. fez com uma empresa de consultoria, no qual você vai ter um ponto de vista a respeito da cadeia produtiva da carne suína, outras cadeias produtivas e como que fica a soja, tanto na exportação quanto no processamento interno. Acompanhe. A recuperação do plantel de porcos, do plantel de suínos na China é muito demorada? Olha, é demorada porque, num primeiro momento, ainda se está destruindo capacidade, O que está acontecendo é que o chinês está bastante preocupado com uma possível recontaminação de áreas que já tiveram problema. Então, enquanto você não tem certeza de que foi isolado, que está sob controle a situação, o produtor não se sente estimulado a alojar o leitão e morreram muitas matrizes, Se a gente pensar que a matriz ela leva um tempo até produzir o leitão, e esse leitão depois vai ser alojado, nós estamos falando de um ciclo aí de 1 ano e meio, mais ou menos. E então não começou ainda a recomposição do rebanho suíno na China. Quando isso começar, nós vamos ter aí pelo menos 1 ano e meio para frente até essa produção chegar. Então, muita gente já está considerando que esse problema é de 3 a 5 anos, a depender da velocidade de recuperação. E nós achamos até que pode ser uma situação inédita que a China
abandone a ideia de ter uma enorme criação de porcos para atender o mercado doméstico, dado o risco enorme de você ter problemas como aconteceu esse ano, né? Um vírus literalmente dizimar grande parte da produção e isso bate na segurança alimentar. Então, é um dilema enorme para a China, porque ao mesmo tempo que ela sempre quis ter domesticamente os animais para alimentar a população, ela tem um enorme risco com essa doença de não ter controle. Então, é muito diferente de doenças no passado que tinham vacina, que foram rapidamente controladas. Dessa vez, é um ponto de interrogação. Vários locais do mundo onde a peste suína africana chegou, ela nunca mais saiu. A Europa é um caso. E suspeita-se que isso tenha vindo para a China pela Rússia, porque tiveram focos nos últimos anos na Rússia, no centro da Ásia ali pode ter sido um caminho, mas a verdade é que ninguém sabe, e mais do que isso, não se sabe como que vai ser feito o controle das áreas que vamos dizer assim, que não foram afetadas. Então, assim, nós estamos diante de um problema, primeiro, jamais visto, com um potencial inflacionário enorme para as carnes, né? Nenhum país do mundo tem capacidade para atender isso em curto prazo e provavelmente isso vai gerar uma alta de preço em todas as proteínas, não somente na carne suína, porque simplesmente não tem. A gente acha que o chinês pobre ele vai comer frango ou vai cair o consumo, vai deixar de consumir carne. Os chineses mais ricos eles vão comprar mais carne bovina, essas carnes bovina, carneiro, peixe, tem crescido muito, carne suína não tem crescido, mas é metade do consumo absoluto. Então, deve ter uma grande alteração no consumo, mas, invariavelmente, isso vai passar por um grande choque de preço, que já começou a pegar os índices de inflação na China. Nos Estados Unidos, o suíno já subiu 50% em 2 meses. Então, o mercado está acordando para um problema gigantesco que está se mostrando muito maior do que a gente imaginava. Há também alteração em outros mercados, por exemplo, de insumo usado para animais. Né? No caso soja, será afetada nos próximos anos também por uma redução do consumo chinês? Olha, nos próximos anos eu não diria, mas nesse ano é muito provável, porque esses animais eles já morreram, né? O estoque de suínos ele já é muito menor. Com muito menos animais para alimentar, a China não precisa de tanta soja nesse momento. Então, deve fazer isso com que o mercado de soja fique mais fraco, em função dessa... A China é enorme, é um player enorme na importação de soja, e ela vai precisar de menos soja. Então, nesse primeiro momento, enquanto se ainda não tem uma recomposição da produção, nenhuma tentativa ainda, é muito provável que a China vá comprar menos soja, e isso para a soja é ruim. Seria muito inflacionário para as carnes, mas para a soja o contrário. O risco, a única exceção seria se houver algum problema na safra americana, que vai começar a ser plantada agora, e qualquer problema climático lá, dado o tamanho da produção americana, poderia trazer um novo equilíbrio para a soja. Mas, em princípio, a safra sul-americana já tendo vindo boa, né, no Brasil, quase perfeita, da Argentina muito boa, e se a americana vier boa também, nós vamos ter muita soja no mundo e um consumo bem menor por conta da China nesse ano. Mais adiante, e aí pode ser o ano que vem, pode ser talvez no meio do ano que vem, depende de quando a China retomar o alojamento de leitões, aí você vai ter o contrário, você vai ter uma necessidade de recomposição de soja para esmagar internamente, e isso poderia ser mais balanceado. Mas, num primeiro momento, para este ano, a gente acha que a inflação vai ser muito forte das carnes e para a soja é negativo. Quanto à possibilidade do mercado brasileiro de carne suína crescer na China, a Mendonça de Barros, a consultoria que você atua, já alertou para essa possibilidade, tanto para a carne suína, como de aves, como bovina. É um mercado que se abre agora? Olha, aí tem várias coisas, né? Primeiramente, a gente não tem uma capacidade ociosa absurda que daria para simplesmente exportar carne suína. A gente não está preparado para uma coisa tão grande assim, né? Então, provavelmente, a gente tem aí alguma limitação para expandir a produção de carne suína em curto prazo. E no caso de frango, que é mais rápido, né, o ciclo, poderia ter, a gente
alojar mais matrizes e produzir mais pintinho e atender melhor. No caso de boi também é restrito. Ainda no caso do boi, nós estamos no limite da nossa capacidade de exportação para a China. Nós não temos mais plantas habilitadas para exportar o dobro, o triplo, como a gente teria potencial. Aí os posicionamentos em relação à China e como que a China deve se comportar, ela acaba trazendo um reordenamento no mundo no chamado sistema agroindustrial. E esse sistema envolve diversos complexos de produção, e aí eu falo de complexo de carnes, não dá, eu disse já isso algumas vezes, não é possível o mundo suprir a China apenas com carne suína. Por que que não dá? Porque mesmo que todo aquilo que tem de sobra, né, ou que se produz a mais, os chamados estoques dos países, e também algum aumento de produção que se tenha no mundo para a carne suína volte todo para o mercado chinês, ainda assim não seria possível conseguir alimentar apenas com carne suína por conta dessa redução drástica sobre o rebanho chinês. Tem que ter outras carnes, outros tipos de proteína, e aí que nesse universo entram as carnes de frango e também bovina para atender esse mercado. Evidentemente, a carne de frango tem uma facilidade maior de produção, de ampliação de produção mesmo, de resultado, o que faria com que esse tivesse um atendimento um pouco melhor para esse mercado chinês. Mas o fato é que ainda vamos falar muito a respeito deste assunto e como foi colocado na entrevista. Não é algo que vai se resolver do dia para a noite. Uma vez tendo o impacto, esse impacto ainda para se voltar, se resolvendo a situação, vai voltar a China a ter um padrão natural de produção ainda dentro da casa de 5 anos. Então, é muito tempo, é um novo reordenamento em relação aos complexos agroindustriais, da carne, da soja e também do milho. E como acontece tradicionalmente todas as quintas-feiras, o Departamento de Agricultura norte-americano divulgou o seu relatório de vendas e exportações e trouxe vendas para a soja na semana encerrada em 11 de abril, na casa de 382 mil toneladas. Apesar de ser um volume pequeno, não é um grande volume para entrega na temporada 18-19, representa uma elevação importante frente à semana anterior, porque a semana anterior foi muito fraca nas vendas. É o que você acompanha comigo agora no Agricultura BR. Você tem aqui os números de 382.100 toneladas que foram vendidas na semana pelos exportadores norte-americanos, tendo uma alta de 41%. Agora, a campanha dos Estados Unidos chega a 44.290.000 toneladas para uma meta total de vendas de 51.030.000 toneladas, números do próprio Departamento de Agricultura norte-americano. Vamos saber como é que soja em Chicago vai reagir. O soja tem derretido, as posições estavam de curto prazo, já estavam abaixo de $9 por bushel. Esta última quarta-feira foi de impactos negativos para a soja por lá. Acompanhe conosco como é que vem as posições agora. Vem com alguma recuperação, mas nada que traga de volta ali algum cenário mais positivo. É mais um ajuste técnico do que uma alta. Você vê aqui as posições subindo entre 1 cento de dólar até 2 centos de dólar. Maio vem a $8,80 mais 6. Julho, $8,94 mais 4. Agosto cravado $9 bushel. Setembro, $9,05 por bushel. São os negócios que temos hoje com soja em Chicago. Acumulado da semana para a soja é de queda forte mesmo. Essa queda na semana passa dos 23 cents nessas posições de mais curto prazo e mostrando aí um cenário bastante negativo para a soja negociada nos Estados Unidos, uma vez que não teve nenhuma posição nova, positiva, em relação ao possível acordo comercial entre China e Estados Unidos. O que teve foi um comentário visto como ruim, feito pelo presidente norte-americano Donald Trump, que afirmou nesta semana que, tendo acordo ou não,
os Estados Unidos sairiam vencedores dessa disputa comercial com a China. Não foi nem um pouco bem visto no mundo esse comentário do Donald Trump feito no Twitter na última terça-feira. Falamos agora de dólar. Dólar tem, claro, uma influência internacional bastante importante, mas tem também aqui as questões que são ligadas à política nacional. Foi adiada mais uma vez a apreciação e votação da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Conseguiram ter esse bloqueio e, com isso, mais uma vez tivemos o dólar subindo nesta última quarta-feira. O dólar, ele vinha abrindo numa tendência, inverte essa tendência. Você vê aqui, ó, o dólar que caía no começo do dia de hoje, na abertura dos negócios, agora ele vem estável. Estável agora já mostrando um viés de alta, vem com 0,03%. É uma situação, neste momento, agora, de estabilidade, mas que claramente pode representar, já muda a tendência, né? A tendência era de queda, pode representar ali uma elevação durante o dia de hoje. Tudo isso depende do andamento. Nós vamos entrar no final de semana prolongado, na maior parte do mundo, inclusive, o mundo ocidental entra no final de semana prolongado, uma vez que amanhã é feriado de Sexta-feira Santa. Aqui no Brasil isso tem um peso ainda maior e quem fala sobre o assunto é Walter Pulga Júnior. Pulga, pouca gente no mercado acredita que vai ter uma solução ainda antes do começo dessa Sexta-feira Santa para a reforma da Previdência na CCJ. O que estão dizendo por aí? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, a expectativa é mesmo de um adiamento. No mercado financeiro já repercute esse adiamento como mais uma derrota do governo no Congresso. E o que ocorre diante disso é muita preocupação no mercado financeiro, Fabiano. É natural que isso ocorra. O que nós tivemos hoje, em alguns momentos, foi uma alta mais acentuada do dólar. O dólar que já subia ontem para R$ 3,93 mais 43, ou seja, pouco acima de R$ 13,93, chegou hoje a operar perto de R$ 3,95. Na máxima, levantamento feito pela Universo Online mostrava R$ 13,94 mais 70, ou seja, em alguns momentos houve uma procura maior por dólar. E o que ocorre nesse período é uma acomodação, porque às vésperas de um feriado prolongado é natural que haja, vamos dizer assim, cuidado do investidor, seja investidor no mercado de câmbio, investidor no mercado de ações, com as operações. Afinal, é bom esperar passar o feriado para retomar a normalidade das negociações. Mas o governo não tem tido, pelo menos à vista, né, a visão do mercado financeiro, vitórias junto ao Congresso. Ao contrário, há a expectativa de que a reforma da Previdência seria bem diferente desta que o governo está propondo. E o que ocorre no mercado de ações? Bom, o mercado de ações tem a bolsa em alta, há uma recuperação nesse momento, já opera acima de 94 mil pontos. Bom, o índice Bovespa já subia quase 1% aos 94.168 pontos, agora há pouco, por volta de 10 horas e 50 minutos no horário de Brasília. Mas há alguns minutos recuou um pouquinho, continua em alta de 0,82% aos 94.050 pontos. O tom positivo prevalece na bolsa, segundo agências de notícias, véspera desse feriado, porque a Petrobras tem uma forte recuperação no valor dos seus papéis. Agora há pouco, ações da Petrobras subiam em média, tanto a preferencial como a ordinária, subiu cerca de 3%. Também ações da Vale, uma quantidade muito grande de papéis da Vale são negociados, por isso empurram também o índice Bovespa para cima, avançava 1,11%. Então, alta para as ações da Vale, alta para as ações da Uzi Minas e também alguma reação positiva para os papéis do Banco do Brasil é que trazem o índice Bovespa em alta. Mas deve ser um dia de baixo volume de negócios às vésperas de um feriado. Portanto, de olho na informação, o dólar deve terminar perto da estabilidade hoje, é o que se espera diante do comportamento do mercado até este momento. Mas se alguma notícia surpreendente ocorrer, Fabiano, podemos ter alteração nesse quadro. Mas, a princípio, dólar trabalha perto de 13,93, 13,94. Não há grandes alterações a julgar pelo que ocorreu de manhã. É com você. Tá certo, Pulga, obrigado pela participação. Daqui a pouco a gente fala sobre os cenários para a cana-de-açúcar. O endividamento das usinas aumentou
nessa campanha 18-19. E eu falo agora a respeito de soja, preços em alguns dos portos brasileiros. Eu trago aqui a apuração da Grãos Corretora, mostrando estabilidade para os valores em relação a esta última quarta-feira no Porto de Santos, R$ 77,00 a saca de 60 quilos, e Paranaguá cedendo R$1, ficando aí no valor de R$ 76,00 a saca de 60 quilos, é o que nós destacamos aqui no Agricultura BR, valores para a soja nos portos brasileiros. Hoje, tradicionalmente, é um dia de pouca negociação, mas você tem as referências de preços aqui no Brasil. Falando um pouco a respeito de mercado, ao passo que nós tivemos ali uma queda, né? É evidente. Eu acabei de mostrar ali soja em Chicago, mostra valores realmente muito baixos, não consegue achar um suporte, não consegue achar um alinhamento, um parâmetro para a soja em Chicago, para ter uma melhor condição de preços. Isso agora influencia bastante os preços nos portos aqui no Brasil, uma vez que os prêmios são baixíssimos. Evidentemente, o dólar de vez em quando salva a lavoura, literalmente salva a lavoura, quando dá aquela disparada, o pessoal vende mais. Mas se não tem soja em Chicago com valores médios ou com parâmetros um pouco mais significativos, e o dólar não consegue dar sustentação para a soja negociada no porto, na conversão em reais, por outro lado, o produtor saiu do mercado, tá? Então, o que eu tenho recebido aqui de informação, diária aqui de produtores, de sojicultores em várias partes do país, é saída no mercado mesmo, não tem comercializado. Se você tem tido essa postura, pode mandar mensagem aqui no Agricultura BR, você manda no 67996562266, queremos saber como é que está a sua comercialização aí, especificamente para quem tem soja para vender, todo mundo tem, né, que produz soja, então queremos saber como é que está a sua comercialização. Quem está participando do programa aqui, daqui a pouco eu vou ler o nome de todo mundo, de uma vez só, mas quem está participando está dizendo que não tem vendas, tá? Então tem comercialização não, mercado parado, é o que está sendo dito aqui por algum dos nossos telespectadores. O Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto falando com Pulga a respeito desse assunto que eu meio que já falei um pouco, que é do endividamento das usinas de cana-de-açúcar, porque lá, redução no processamento. Dólar que deu aquela disparada fez com que o endividamento das usinas aumentasse em 20%. Daqui a pouco você entende esse assunto aqui no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. Agricultura BR de volta e agora para trazer as informações do mercado do milho. E como você já sabe, quinta-feira, tradicionalmente, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulga o seu relatório de vendas e exportações. Nesta quinta-feira, foi divulgado vendas que aconteceram na semana, encerrado no último dia 11 de abril. No caso do milho, foram 947.600 toneladas comercializadas pelos Estados Unidos. Um bom volume, Estados Unidos que teve uma redução entre o relatório de oferta e demanda de março e o de abril, ele reduziu a sua estimativa de exportação de milho. Vamos saber como é que ficou esse cenário, então? Olha aqui, ó, nós temos vendas semanais, como eu disse, de 947.600 toneladas, campanha 18-19, uma alta de 33% frente à semana passada. Na safra inteira, os norte-americanos venderam 44.690.000 toneladas para uma meta já rebaixada. Em março passava de 60 milhões essa meta. A meta foi rebaixada para 58.420.000 toneladas. Os norte-americanos então vão se aproximando da sua meta de exportação, agora mais baixa, abaixo de 59 milhões de toneladas, mas que é importante ali para o mercado internacional, porque influencia diretamente as posições negociadas em Chicago. E é de Chicago que eu falo agora, é para lá que nós vamos, para saber como é que o milho se comporta, referência importante para os valores internacionais do cereal. Nós temos aqui o milho vindo com queda, próxima à estabilidade, mas com queda, vai perdendo 1 cento de dólar, posições de curto prazo.
Maio vem a 3 dólares e 57 centes mais 4 por bushel. Julho, 3 dólares e 66 centes o bushel. Setembro, 3 dólares e 73 centes mais 6. Dezembro, 3 dólares e 85 centes mais 4. Posições muito longe dos 4 dólares por bushel, que é aquilo que é considerado razoável ou remunerador para o produtor de milho nos Estados Unidos. Da mesma maneira que a gente considera milho com piso mínimo de negócios a 4 dólares para ser remunerador nos Estados Unidos, soja, o bushel, né, falando de bushel, a 9,20, pelo menos 9,15, menos do que isso, os especialistas dizem que não empata a conta lá, uma vez que você tem um custo, principalmente de terra, mais elevado para os norte-americanos. E por falar em custo e talvez até prejuízos, vou falar agora sobre o setor sucroalcooleiro no Brasil, isso porque um novo levantamento do Rabobank apresentado em ambiente de evento voltado para a cana-de-açúcar principalmente, mas para essas usinas, mostra a seguinte situação. Primeiro, uma redução no processamento no Brasil, essa redução de processamento da cana-de-açúcar ficou ali próximo a 5%. E aí, as idas e vindas com dólar fizeram com que o endividamento das usinas de cana, de açúcar e álcool, o endividamento ficasse até 20% maior. É o que o Rabobank apontou e o que o Walter Pulga vai nos explicar agora. Usinas devendo mais, Pulga, foi uma safra basicamente alcooleira, né, uma produção de álcool muito efetiva, açúcar menor. A próxima já se anuncia também com uma característica muito parecida. E esse endividamento aí, o que se deu, além de ter processamento menor, por que ficou com endividamento maior? Pulga, seja bem-vindo mais uma vez. Olha, o que ocorre, Fabiano, segundo Manuel Queiroz, que é gerente sênior de relacionamento do Rabobank, é que essa boa parte dessa dívida das usinas foi contraída em dólar. E com a alta do dólar, é provável que essa dívida já tenha aumentado em até 20%. Segundo ele, o endividamento na temporada passada ficava entre 137 no máximo R$ 146 por tonelada de cana processada. Ou seja, bem superior ao levantamento de antes, de 2017 e 2018, quando o endividamento estava em torno de R$ 120 por tonelada. Agora, esses valores consideram, lógico, uma determinada amostra de usinas que o Rabobank apura todo mês, a cada período de 2 meses, pelo menos. Agora, o intervalo de endividamento projetado pelo Rabobank é o maior desde aqueles R$ 148 por tonelada que foi registrado em 2014 e 2015. Então, há uma apuração e isso evidencia, lógico, o aumento do endividamento. Agora, o câmbio é o responsável por boa parte do aumento dessa dívida das usinas. Entre 30% e 40% da dívida das usinas do centro-sul do país é em dólar. E o dólar, como se sabe, saltou, né? Saltou com alta de quase 19%, né, nos cálculos do Rabobank. Além disso, a moagem de cana, e você lembrava agora há pouco, caiu 4,90%. É o comentário que ele fez para usineiros num evento em Ribeirão Preto ontem. Bom, as unidades do Centro-Sul, que é o principal polo canavieiro de todo o mundo, como destacava a agência Reuters no noticiário desta manhã, moeram aproximadamente 573 milhões de toneladas na última temporada. Ou seja, de 596 milhões em 2017 e 2018, já caiu um pouquinho, né? Então, nós temos aí dados da Única já mostrando aí uma variação na moagem, né? Já o dólar iniciou na casa de 13,30, chegou a R$ 4,00 no final de março, diante de preocupações do mercado quanto às reformas macroeconômicas implementadas pelo governo. Resumindo, o endividamento cresce e isso é uma preocupação. Muitas usinas que ainda não estiveram em recuperação judicial ou mesmo não paralisaram suas atividades, podem agora, diante do aumento desse endividamento, essas usinas podem encontrar dificuldade para operar em bases mais, vamos dizer assim, mais consistentes. Por isso, fornecedor de cana para usinas e também quem fornece, quem cede terras para a usina, deve ficar de olho no endividamento, nas condições de quem opera na região, porque isso pode alterar muito a economia da região, em alguns casos surpreender, lógico,
os produtores rurais, os proprietários de terra. De olho na informação, mesmo com a perspectiva de preços bons que nós falamos ontem, viu, Fabiano? Você destacava ontem a expectativa positiva, né? Alguns levantamentos de jornalistas mostravam que há um ânimo com a melhoria do preço do açúcar. Então, há um ânimo mesmo, uma melhoria no preço do açúcar no mercado internacional, isso traz um alento para o setor, mas, enquanto isso, a dívida cresce, porque dívida em dólar não tem esse controle, né, Fabiano? É com você. Certo, Pulga, obrigado pela participação, uma boa tarde para você, bom final de semana também para o Pulga, aí o final de semana mais prolongado por conta do feriado de Sexta-feira Santa. Daqui a pouco no Agricultura BR nós vamos falar sobre café, e você, cafeicultor, já adianto que a situação continua bastante preocupante, café negociado arábica em Nova York continua com muita pressão, posições abaixo de $1 a libra-peso, isso envolve o seu negócio. Então aproveite para participar, falar como é que está a sua comercialização de café aí também, mande sua mensagem no 67 99656 2266. Voltamos já. Olha, o governo brasileiro praticamente definiu as ações da política de preço de combustível nesta última quarta-feira e também das ações junto à Petrobras, em relação a principalmente diesel, que tem afetado os caminhoneiros que ameaçam greve agora para os próximos dias, vinham ameaçando. O governo anunciou um pacote, agora anunciou como é que deve agir com a Petrobras, e você acompanha as informações agora na reportagem. Na semana passada, a Petrobras havia anunciado um reajuste de 5,74% do preço do óleo diesel, mas a medida foi suspensa a pedido do presidente da República. Segundo o governo, Bolsonaro queria entender o aspecto técnico da decisão. O senhor presidente da República entende que a Petrobras, uma empresa de capital aberto, sujeita às regras de mercado, não deve sofrer interferência política em sua gestão. O ministro da Economia, Paulo Guedes, garante que o governo está comprometido em não manipular os preços e aumentar a transparência da Petrobras. Ele e o ministro das Minas e Energia explicaram ao presidente Jair Bolsonaro, em reunião no Palácio do Planalto, como funciona o processo de formação dos preços dos combustíveis. Muito claro para todos nós, para o ministro Bento, para mim e para o presidente da República, que quem estabelece as práticas de preço é a Petrobras. Então, a maior demonstração que nós podemos dar de que foi uma reunião de esclarecimentos é que nós saímos sem preço nenhum fechado. Ele não sabe qual vai ser o preço, eu não sei e o presidente não sabe. E o presidente da Petrobras tem o encargo de, tendo pensado nisso tudo, escutado nisso, de tornar cada vez mais transparente essa política de preços. Esses foram os esclarecimentos que foram dados, as preocupações que o presidente tem do aspecto político, né? Mas também a nossa certeza e segurança de que existe uma dimensão econômica que tem que ser respeitada para não botar a perder todo o futuro. Depois do anúncio do pacote para resolver o problema dos caminhoneiros, a reação dos meios políticos e da economia foi cautelosa, mas otimista. Tudo bem, eu até entendo que o governo está separando um recurso para fazer um emergencial, mas o Brasil precisa muito mais do que 2 bilhões de reais para as estradas. Nós temos muitas estradas deficitárias, nós temos estradas dependendo de duplicação. Eu sei que tem aí um plano de concessões e só nas concessões até agora que o governo fez em portos e aeroportos, ele já arrecadou muito mais do que os 2 bi. Eu acho que ele pode pôr um pouco mais para que nós tenhamos estradas de maiores qualidades no Brasil. Acho que é uma notícia positiva, porque quer queira, quer não queira, dá um alívio, né, nessa pressão que existe hoje, né, por parte dos caminhoneiros. E eles vão poder organizar suas vidas, né, até as coisas acontecerem, a economia voltar crescer no melhor, passar essa reforma da Previdência e as coisas e seguinte tomaram o seu rumo, né? Para esse especialista em logística da CNA, o resultado vai ser positivo. Ele vem numa hora maravilhosa, porque daqui a basicamente um mês começa a janela onde se trabalha rodovias, que é o período seco. O que é bom para o agronegócio é ruim para a estrada, ou seja, para a agricultura tem que chover.
para a estrada tem que ser seco. Então, esse recurso vem em uma muito boa hora, porque vai permitir a manutenção das estradas e vai permitir a conclusão de obras como a BR-163 no Pará, por exemplo. Além de outras obras que para o agronegócio não são tão importantes. Também está lá a questão da BR-242 no Mato Grosso, a conclusão de 8 pontes e o licenciamento ambiental, que então também veio em muito boa hora. Na semana que vem, os caminhoneiros devem se reunir para discutir o pacote do governo. De Brasília, Odacil Canepa. E por aqui o assunto na Agricultura BR é o mercado do café. Começamos os destaques, eu vou falar de mercado futuro, basicamente. Começamos os destaques pelo mercado futuro do café arábica, negociado na Bolsa de Nova York, plataforma Ice Futures. As pressões estão seguindo, os preços internacionais de café são os mais baixos da história. Eu nunca vi preços tão baixos como esse, negociados em Nova York, como os que nós temos tido nas últimas semanas. Você vai acompanhar comigo agora, como nos últimos 15 anos, pelo menos, isso não aconteceu, tão baixo como agora. Você vai acompanhar comigo agora como é que vem os valores, então, plataforma Ice Futures para café arábica. Você tem aqui posições ali que vão ganhando 2,5 centos de dólar, mas mostrando uma situação realmente de muita baixa, de valores muito tímidos para o café. Todos eles abaixo de $1 por libra-peso. Maio vem a 89 centos mais 50 libra-peso, julho 92 centos mais 15, setembro 94 centos mais 65 a libra-peso e a posição de dezembro 98 centos mais 45 por libra-peso. Mercado futuro volta a ser assunto aqui, estou falando agora sobre café e agora falando sobre café robusta, referência importante para o conilon negociado aqui no Brasil, principalmente o Espírito Santo. O Espírito Santo tem a maior produção de café conilon do Brasil, dos 15 milhões de sacas, quase 16 milhões de sacas que o Brasil deve produzir nesta safra, 11 milhões de sacas saem do estado do Espírito Santo. Acompanhe comigo então como é que vem as posições, lembrando que os valores, eles vêm com uma influência dessa recuperação que tem na produção brasileira e também no Vietnã, que é o maior produtor de robusta do mundo. Veja só que a posição de maio vem a $1.390 a tonelada, julho $1.417, setembro $1.438 por tonelada e a posição de novembro também com ganho de 0,27%, $1.456 a tonelada, negócios em ligeira elevação para as posições de curto prazo com o café robusta negociado na Bolsa de Londres. E agora sim vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco nós vamos falar como que a tecnologia e principalmente as novas possibilidades que se tem com a informática, com a internet e as mídias, elas podem fazer com que os custos de produção do agronegócio fiquem menores. É o que você vai acompanhar daqui a pouco na Agricultura BR. E o uso da tecnologia e da internet tem conseguido trazer melhores resultados no campo. É o que você vai conferir agora na entrevista. Erlon, mais uma vez, obrigado por ter vindo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o que você já tem abordado conosco nos últimos anos, né? Não é a primeira vez que você participa aqui conosco no Canal do Boi, na programação do SBA. Erlon, a internet das coisas, e você já alertava isso anos atrás, está dentro da fazenda. Ela pode ajudar o produtor rural. A minha pergunta é, o produtor rural tem recebido bem
esse trabalho da internet das coisas, essa, vamos dizer, essa informatização da fazenda? Bom, sempre um prazer estar conversando aqui com a tua audiência, Walter, e eu diria que desde a última vez que a gente conversou, bastante água passou embaixo da ponte, né, como diz os nossos amigos produtores, e com certeza, nesse momento, o produtor ele consegue já enxergar onde está o valor de se ter essa implantação, essa tecnificação da internet das coisas na propriedade, e vamos dar nome aos bois. Ou seja, o que é essa tecnificação? Então, a gente está falando de estações para controle de microclima, super importante nessa fase de produção, essas culturas que a gente tem de 100, 120 dias. A gente está falando de controle de maquinário, né, de telemetria, principalmente para você ter esse controle do consumo de combustível, né, e de outras facilidades que tem na fazenda, por exemplo, de silos e estruturas que ele tem de tratamento e recebimento do grão. Então, eu diria que o produtor hoje ele já entendeu que ter esta coleta de informações, de dados, que a gente fala, no campo, diretamente para uma plataforma onde esses dados vão ser processados para gerar informação, dá um diferencial muito grande em relação, principalmente, a custo de produção. Ou seja, o produtor já entendeu que essa internet das coisas pode ajudá-lo. Agora, minha pergunta é, ele tem recursos, ele tem procurado introduzir na propriedade rural esses equipamentos, esses processos de trabalho? Eu diria até, às vezes, o mercado ele entende menos do negócio do produtor que o próprio produtor. Desde que se começou a falar de internet das coisas, se falou muito desse problema de conectividade no Brasil. Tá? O campo, eu queria trazer uma opinião diferente para as pessoas aqui. Falando em nome também sou diretor lá da ABIN, que é a Associação Brasileira de Internet das Coisas, temos conversado com o governo, com produtores, para dizer o seguinte: a internet das coisas, nós vamos resolver a conectividade no campo da internet das coisas, das máquinas conectadas, dos pivôs conectados, das estações conectadas, dos implementos e colheitadeiras. Nós não vamos, a internet das coisas, ela pode até acelerar, mas o foco dela não é resolver o problema de internet no campo. Por exemplo, para se ver um WhatsApp, para acessar a internet, um home bank. Esse é um problema de um outro departamento, né, que é de universalização de acesso à internet. O que a gente faz, que impacta diretamente em produção, né, em tecnificação, como tem nas indústrias, como tem na mobilidade, é justamente a coleta dos dados das coisas. Eu diria para você, eu falo aqui com a tua audiência, nós desconhecemos qualquer projeto que nós nos envolvemos hoje na AgrosData, que nós não implantamos essa tecnificação, essa agricultura digital, porque não houve conectividade. A gente resolve. Hoje, o agro escuta muito falar de conexão de satélite. A conexão de satélite, para navegar na internet, isso que a gente está falando, às vezes ela não é boa. Boa no sentido técnico falando. Não é rápida, não é rápido, não tem muito tráfego, você não pode ficar vendo filme de streaming, essa coisa toda. Então ela acaba ficando um pouco cara às vezes. A internet, por exemplo, uma conexão satelital para a internet das coisas é perfeita. A gente usa o mínimo possível. E aí, uma coisa sempre importante, o pessoal que está no interior sabe o que eu estou dizendo. No Brasil inteiro, você tem a figura de um provedor local menor do que uma operadora, que geralmente ele chega com uma internet lá na sede ou na casa do agricultor. Tá? Isso é no Brasil todo. O problema da internet das coisas, para a gente, não é essa internet que chega para o produtor na casa, é como que a gente atende o campo, ou seja, como é que a gente conecta as máquinas, as estações, as estufas. Isso hoje a gente já tem uma solução, que é uma rede privada de internet das coisas, tá? Que a gente, quando vai num projeto, a gente olha. Tem aqui, a gente sempre começa pela conectividade móvel, que é o melhor. Tem um 2G, 3G, 4G? Não tem. Então tá bom. Tem uma internet que chega na sede da fazenda? Tem. Então a gente implanta essa rede, que é a última milha que a gente chama, que ela pode atender com um equipamento só, chega de 20 quilômetros de raio, para justamente conectar todos esses acessórios. Todo o maquinário atuando na propriedade. Estações. Então eu diria o seguinte para o produtor, né? Não só com a gente, mas não tenha medo de buscar a solução da internet das coisas, ela não está ligada com a resolução da internet do campo, de estações móveis, essa coisa toda. A gente consegue resolver, já tem tecnologia hoje, né? Seja satelital, seja o provedor, seja a própria operadora grande que chega lá com algum tipo de serviço. Então, essa parte está resolvida, tá? Isso que eu digo para vocês. E, dito isso, acho que a gente sempre está batendo na tecla agora, assim, para que o agricultor entenda que o que a agricultura digital está entregando para ele hoje
é resultado prático, é tangível. Nós estamos falando, estamos muito focados, porque essa coisa da tecnificação, Walter, assim, ela tem 2 cenários que eu gostaria que vocês entendessem. Ela tem um retorno mais rápido, vou dar um exemplo. Se eu monitoro 24 horas por dia um trator, tá, do meu funcionário ou eu mesmo, toda vez que eu estiver dirigindo ou alguém estiver dirigindo esse trator com um consumo maior de combustível do que o programado para a safra, vai ter um alarme e vai voltar uma informação de correção. Então, ó, você está gastando 22 litros por hora, volte a gastar 20. Isso é um exemplo prático. E a gente tem outros exemplos práticos. Mas o que eu sempre gosto de dizer para o agricultor, para que ele entenda o que está acontecendo e penetre nesse mundo, é assim, isso é só a pontinha do iceberg. Todos esses dados que a gente está coletando, de como que o trator acelera, o RPM, naquele talhão, isso fica guardado para sempre. As próximas safras que forem ser planejadas, nós vamos usar essa quantidade de dados. Então, assim, que vocês entendam que o tangível que a gente entrega a curto prazo é interessante porque paga a conta, e fazer investimento não é fácil no Brasil, em agricultura. O produtor já está cansado de fazer investimento do próprio bolso, mas esse investimento vale a pena. Porque o que a gente está garantindo para o futuro? Esse dado que está guardado, a gente vai usar principalmente para redução de custo. Nós estamos falando hoje, quando a gente tem essa agricultura digital preditiva, por exemplo, ou seja, o que é agricultura digital? Vou dar 2 exemplos muito facilmente entendíveis para vocês. A criação, por exemplo, de um calendário preditivo, onde você vai executar as ações, tratar o solo, preparar o solo, tratar a plantação, agroquímicos. Todo esse processo ele pode ser realizado em datas perfeitas. O que é uma data perfeita? Um dia perfeito, uma semana perfeita? É quando as condições que você precisa para realizar aquela atividade, uma pulverização, um agroquímico, foliar, elas estão totalmente enquadradas dentro do que o produto necessita. Umidade do ar, temperatura do ar, umidade do solo, se não vai chover dali 3 dias. Essa informação, a gente coletou o dado... Você não precisa ir no cheiro, na verdade a máquina te orienta. O dia melhor, o horário melhor. Exatamente. Através, por exemplo, do conhecimento técnico, empírico e científico do agrônomo, eu sempre costumo dizer isso. Tem muita ferramenta que fala, não, eu sou a inteligência artificial e eu vou resolver. Não, nós somos só uma ferramenta, eu sou um GPS novo, tá? Que o agrônomo e o produtor utiliza para executar uma ação com um nível de precisão de 99,9%. Ou seja, o erro é menor. Muito menor. Então, só nessa execução perfeita, a gente está falando em torno de 5% de redução de custo de produção. Se a gente falar na média aí, se o produtor que está nos vendo tem a média nacional de 45 sacos de soja por hectare, por exemplo, 5% é 2 sacos a mais. Poxa, isso pesa, por exemplo, no final da safra. Nessa soja precoce lá do Paraná do Oeste, que sofreu, que os produtores na prática quase que empataram, poxa, se tivesse 2 sacos no bolso deles seria interessante, né? Para falar, eu tive um lucro com essa soja. Então, assim, o nosso ataque é muito preciso, é redução de custo. Além dessa redução de custo em função da melhor operação, nas datas corretas, o que a gente acaba gerando é uma rastreabilidade que a gente chama. Então, o produtor ele consegue ter uma marcação de... não é só quando eu apliquei e apliquei bem, mas o que eu apliquei, com que implemento, qual a quantidade, qual a data. Completa. Informação completa. Uma radiografia do que ele fez. Exatamente. E vai considerando historicamente tudo isso. Exatamente. Como você diz, é um banco de dados. Exatamente. Então, esse tipo de tecnificação, que é a agricultura digital que a gente está chamando, eu queria dizer para os produtores, ela é essencial. E, obviamente, que vai aparecer no mercado muitas grandes companhias falando, não, deixa que eu faço isso para você, como acontece sempre. Como o Facebook diz, use o meu negócio gratuitamente, qualquer rede social tem esse... Mas gratuitamente é um pouco E ele complicado. acaba consumindo os seus dados, como todo mundo sabe. A gente tem agora a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que explicitou para as pessoas que os dados dela estavam sendo consumidos. Então, assim, o que eu digo para o agricultor é 3 fases, 3 passos para você estar totalmente atualizado. Colete os seus dados, use os seus dados e proteja os seus dados. Mantenha-os consigo. Então, e quando você entrega para uma grande empresa, ela vai usar essa informação. Ela vai usar. E necessariamente não é favorável ao seu trabalho. A gente sempre acha que estão todas bem intencionadas, mas por via das dúvidas, guarde com você. Né? Controle os seus dados. Controle. E se alguém vai querer usá-los para produzir alguma coisa de bom para você, que ele tenha que ter a sua autorização. Eu acho que esse é o que a gente defende. Então, essa agricultura, ela é extremamente importante. O que a gente se preocupou também é deixar ela acessível a todos. Né? E agora vamos falar disso, porque uma pergunta que é comum, o telespectador, agricultor, produtor rural faz.
Bom, e quanto custa para que eu consiga, na minha propriedade, ter essa internet das coisas, esse controle maior sobre o que eu faço? Como viabilizar isso? É muito caro? Não é muito caro. Obviamente que quando você tem uma instrumentação no campo, a gente sabe que tem uma dificuldade maior, né? Você instalar um serviço desse, por exemplo, numa cidade dentro, você teria um custo muito menor, não só de não deslocamento, o próprio acesso ao recurso mais fácil. Instalar na fazenda é mais caro. É mais caro. Mas assim, esse custo, da outra vez que eu tive aqui, eu sempre falei inclusive isso, né? Você tem um exemplo que o nosso serviço ele custa em torno de meio saco de soja por hectare ano, mas ele retorna 2 sacos de soja por hectare ano para o agricultor, então a gente entende que na conta ela é rentável. Ela é rentável para o agricultor. Só que essa fórmula, funciona evidentemente com uma propriedade de um determinado tamanho, essa história toda. Hoje o que a gente tem já na nossa prateleira é um serviço que é um serviço de entrada que a gente chama, ou seja, toda propriedade rural pode ter um serviço de agricultura digital que monitora todo o seu microclima, a sua área, então todos os parâmetros possíveis, umidade do solo, umidade do ar. Isso para os pequenos também? Para os pequenos também. E também tem já um serviço acoplado de imagens de satélite, com resoluções muito boas, que pode inclusive monitorar a saúde da plantação para ele, e a telemetria das máquinas. Então, assim, esse é o pacote que a gente tem hoje também no mercado. O pequeno tem acesso a isso? Também o pequeno. Tanto que a gente criou nos últimos dias um produto. Aliás, esse produto nosso de agricultura digital, a gente vai comercializar ele para os pequenos com o CPR, com um cédula do produtor. Ou seja, rural. trocando por produto que o homem faz no campo. Exatamente. Ou seja, eu até digo para você, a gente está falando aí para esse produto de entrada, a gente está falando aí de alguma coisa em torno de 100 sacos de soja por ano. Entendeu? Então... Bem mais acessível. Bem mais acessível. Você esteve no Ministério da Agricultura propondo esse projeto, apresentando esse projeto? A gente tem conversado com o pessoal do Ministério justamente para colocar essa opção lá à disposição do Ministério. E a gente também sabe como é que está toda essa questão de crédito no Brasil. Então, esse foi um dos motivos, inclusive, que a gente fez a criação dessa possibilidade. Instalar equipamentos e proceder à coleta de dados na sua propriedade, mesmo médio e pequeno produtor, pode ser feito agora também através de uma CPR. Pode ser feito através de uma barter, CPR. Né? Serviço por produto. Serviço por produto. Então, a gente está trocando a tecnificação, a digitalização, os dados que ele vai poder coletar e utilizar pelo produto que ele produz. Eu acho que faz sentido e, principalmente, esses valores que eu te falei, obviamente, a gente tem que olhar o tamanho da propriedade, mas é alguma coisa em torno disso, em torno de 100 sacos de soja por ano. Quer dizer, a gente está falando de um valor muito acessível. Eu até estive nesse fim de semana na Expo Londrina e na volta passei a visitar um grupo de produtores rurais ali em Santo Antônio da Platina, Paraná, e conversei com vários deles. São sítios, propriedades muito pequenas, a gente está falando de propriedades aí de 10, 12 hectares, pra você ter uma ideia, e justamente a gente estava fazendo uma instalação de um cliente desse, que é um cliente pequeno, e surgiu até a ideia a pergunta, né, que eles me fizeram, se eles poderiam inclusive criar um consórcio. Falaram, olha, nós somos 3 pequenininhos aqui, que somados somos 40 hectares, aí a gente teria viabilidade. Quer dizer, a gente está aberto a todas essas proposições. O que não tínhamos anos atrás. Exatamente. Ainda não havia uma saída, vamos dizer, uma alternativa para o médio e para o pequeno. Exatamente. Agora você tem já facilidade para negociar. E a terra a produção agrícola é uma coisa interessante, né? Que a mesma tecnologia que funciona para o grande funciona para o pequeno, do ponto de vista de tecnologia, do que ela vai inferir ali na produção. Então, acho que a gente pensou nisso para não deixar esse pequeno produtor também de fora e dizer para ele que o que a gente, antes, há 2 anos, que a gente começou a falar internet das coisas e agricultura, ainda era muito aquela definição do videocassete, né? É VHS, é Betamax, passou um tempo, depois é filme, né? Você não perguntava mais o que era tecnologia, você só queria saber qual era a entrega do serviço. Eu acho que a gente está chegando nessa era agora da agricultura digital, que o agricultor vai parar de perguntar como é que é a rede, o que eu instalo, o que faz. A gente está dizendo para ele, olha, o serviço é a informação. Então, com essa informação, você vai ter resultados muito melhores, você vai ter rastreabilidade, você vai guardar esses dados para produções futuras. E o caminho, eu acho que da indústria como um todo, né, acho que mundialmente, né, Walter, a indústria já se convenceu, inclusive as grandes agroquímicas, né, as empresas que produzem agroquímicos,
já entenderam, porque todas elas têm os seus departamentos de digital, né, que eles falam, né, de agricultura digital, monstruosos, com muitos recursos investidos, então eles já entenderam que esse é o futuro. A gente só quer colocar o futuro à disposição do pequeno agora, para que ele possa usar isso. Bom, você acaba de ouvir Erlon de Oliveira. Erlon de Oliveira é diretor da Agrus Data, uma empresa que atua no agronegócio com soluções digitais, vamos dizer assim, né? Com processos digitais. Agradeço sua presença aqui mais uma vez. Erlon voltará nos próximos meses a conversar conosco, já que ele acompanha a evolução, né, desses processos, né, de internet das coisas no agronegócio e tem sempre boas informações. Mais uma vez agradeço, Erlon. É com vocês em Campo Grande. Tá aí um evento interessante, assunto interessante, a internet das coisas, como é que isso pode trazer resultados no campo. E daqui a pouco você vai conhecer a história de um produtor rural que resolveu investir na sua própria marca de vinho, assunto de logo mais aqui no Agricultura BR. Você vai conhecer agora a história de um empresário que foi conhecer Portugal, teve acesso ao vinho produzido por lá e se encantou tanto que resolveu produzir a sua própria marca de vinho. É o que você acompanha agora na reportagem de Rosa Cabral. Dizem que quem se encanta pelo mundo do vinho é um caminho sem volta. Aromas, cores, sabores fazem desse universo um verdadeiro encantamento, seja pela beleza das parreiras bordadas, da própria fruta vistosa, da alegria de quem degusta o instante. E foi em uma dessas degustações que o empresário Paulo Álvares se encantou pela bebida, ainda na década de 80, apresentada por um português que propôs a ele negócios na região de São Paulo. E eu era bebedor de chopp e de cerveja. Ele comentou comigo que queria, além do chopp e da cerveja, comercializar o vinho. Falei, mas nesse clima quente? Ele falou, não, tem pratos aqui que combinam bem com os vinhos portugueses. E eram os vinhos verdes, da região do Minho. Iniciou e foi o maior sucesso. E mais de 3 décadas depois, será que o destino dele estava traçado com Portugal? Ora, pois, te convido a ficar com a gente nessa conversa que vai nos levar a essa história bem brasileira. Como apreciador, aí eu fui me interessando, lendo e com aquele sonho. Eu falei, um dia eu vou fazer o meu vinho. Aí eu fui para o Uruguai, fui para a Argentina, fui para o Chile, fui para a França, Grécia, Itália, França, mas me apaixonei pelo Douro. Falei, é aqui que eu quero montar alguma coisa. Até que um dia, na casa do meu irmão em São Paulo, ele me ofereceu um vinho que eu não conhecia, um rótulo diferente, um rótulo português. E eu simplesmente fiquei apaixonado por aquele vinho. Eu não tinha tomado até então um vinho tão bom quanto aquele. Aquilo me chamou a atenção e eu perguntei para o meu irmão, falei, de onde que veio esse vinho? Ele falou, não, um amigo nosso que esteve aqui deixou esse vinho. E era um amigo em comum. Liguei para esse nosso amigo e ele comentou que esse vinho era produzido por um grande amigo dele, que estaria em São Paulo no próximo mês. Falei, bom, então quando ele estiver aqui em São Paulo, você me avisa que eu quero encontrá-lo. Aí marcamos e tivemos a oportunidade de conhecer o produtor. E ficamos amigos. E eu pedi que ele, assim que tivesse alguma coisa lá no Douro, perto da vinícola dele, que eu teria interesse. Passados 60 dias, ele me ligou. Falou, Paulo, tem uma quinta aqui que é maravilhosa, eu acho que te atende. Aí eu fui para Portugal, me apaixonei pelo local e hoje nós produzimos tanto o vinho dele quanto o meu na mesma adega, com o mesmo enólogo, que é um dos mais conhecidos hoje do Douro Superior. Então, é uma área excelente para a produção de vinho.
Então você está seleto, literalmente, ali naquela região. Estou bem de vizinhos. E quando foi que você produziu o primeiro vinho? Então, eu comprei no início de 2014 a quinta, então nós já tivemos a oportunidade de fazer todo o processo do ano todo, tá? Porque o processo, na verdade, inicia em fevereiro com a poda. Depois você faz o desmamoamento, aí tem os cuidados normais até a época da vindima, que é setembro, início de outubro. Então, nós fizemos todo o processo. Então, a primeira produção nossa foi em 2014. A gente tem aqui, ó, esse reserva da Casa Álvares, 2014, né? Muito elegante, um rótulo. E aí tem um significado especial que ele já foi premiado. Sim. O que você pode comentar sobre essa Esse vinho é um safra? 2014, ele é um reserva. Ele chegou no Brasil em junho. E a recomendação que eu tinha do enólogo, que com mais um ano de garrafa, esse vinho ficaria no ponto. Ele chegou em junho. Em julho, ele participou de um evento em São Paulo. É um evento anual. E, para minha surpresa, foi premiado no primeiro lugar. Então, aquilo, para mim, falei, bom, se já está sendo premiado, já pode ir para o mercado, né? Então, imediatamente autorizamos e já está no mercado. Tá certo, então a gente encerra esse bate-papo, ficando por aqui. Até a próxima. Essa edição de Rotas e Vinhos, aí, feito pela Rosa Cabral, tem tudo a ver com a semana, né? Uma semana especial, Semana Santa. Você tem ali uma série de produtos culinários que são diferenciados durante essa semana e o vinho acaba entrando também para as famílias italianas, portuguesas, espanholas. A tradição é essa mesmo. Então, você pode rever essa reportagem acessando o nosso portal e também o canal do Boi no YouTube. Eu vou para o intervalo comercial agora e daqui a pouco eu volto com as últimas informações de soja e dólar. Fique conosco. Momentos finais do Agricultura BR, vamos saber como é que vem soja em Chicago. Soja em Chicago vinha ganhando pouco, $0,01 de dólar, agora vem próxima à estabilidade. É o que nós destacamos agora, é uma estabilidade de viés negativo, né? Já começa a operar de novo no vermelho soja em Chicago. Maio, $8,78 por bushel. Julho, $8,92 mais 2 por bushel. Agosto, $8,98 e a posição de setembro, $9,03 por bushel. Dólar comercial, vamos saber como é que vem a operação com a moeda norte-americana. Ela abriu numa situação, depois deu uma invertida, abriu no negativo, perdendo um pouco. Ela continua estável, mas o viés é positivo aqui para o dólar comercial. Dólar para a venda, R$ 3,93, com variação positiva de 0,08%. São os negócios que temos com dólar comercial agora. Nós vamos encerrar essa edição, vamos voltar logo mais às 17h20 pelo canal do Boi, com as informações da finalização de mercado, já que vamos ter ali um feriado, final de semana prolongado por aqui no Brasil e na maior parte dos países do mundo. Este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.